Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindas para mais uma live Terapia pela Palavra. Vou aguardar um minutinho aqui para vocês entrarem. Vamos seguir falando sobre a nossa língua, sobre a nossa boca. Bom dia, Marina! Vamos seguir falando sobre o quanto é importante a gente pensar melhor naquilo que a gente fala, a gente analisar, a gente guardar pra gente determinadas coisas. Tem coisas que a gente não precisa ficar falando, principalmente quando são relacionadas aos seus sonhos, aos seus planos. Guarde pra você. Vamos falar sobre isso. Vamos seguir aqui falando sobre a história de Jacó, que no capítulo 36 tem uma finalização aí da história de Jacó e Esaú, e aí segue para os filhos de Jacó. Vamos chegando, mulherada. Vou contextualizando aqui quem já tá chegando. Bom dia, vou colocando vocês aí a par de tudo que a gente já falou aqui. Então, nós falamos da história de Jacó, que teve o seu nome transformado, né? O seu nome mudado de Jacó para Israel. E Jacó tinha o seu irmão Esaú, eles brigaram, Jacó enganou Esaú junto com a mãe dele, a Rebeca. Passaram a perna no irmão para pegarem a bênção da primogenitura. Esaú jurou que mataria Jacó. Jacó passou anos fugindo desse irmão, mas em um determinado momento recebe a direção de Deus de voltar para a terra onde o pai havia se estabelecido. Então ele volta, o irmão o recebe bem, eles ficam bem, o irmão o perdoa, eles encerram esse ciclo de ódio, seguem para uma vida. Porém, no capítulo 36 a gente vê que não dava para os dois habitarem no mesmo lugar, porque eles eram muito ricos, tanto Esaú quanto Jacó. Eram muito ricos, tinham muitos gados, né? Muita criação ali. E então as famílias eram numerosas, a herança deles era numerosa em termos de criação. E aí, então, Esaú decide ir para um outro lugar. Bom dia, Aline. Decide ir para um outro lugar para que a terra pudesse suprir as necessidades de todos eles, porque onde eles estavam ali já não dava mais. O mesmo aconteceu com Abraão lá atrás, quando teve que se afastar de Ló. Estão lembradas? No começo do nosso estudo de Gênesis. Acontece também, então, com Jacó e Esaú. E aí, Esaú se despede do irmão, eles estão bem, eles voltaram numa boa relação. E aí, ele segue a vida dele. E aí, o capítulo 36 fala de todos os descendentes aí de Esaú e do quanto eles prosperaram realmente. Todos os descendentes de Esaú também, né, prosperaram. E aí, no finalzinho fala, Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Então Jacó voltou para a terra do pai dele e se estabeleceu aí. Aí a gente vai para o capítulo 37, que começa então a história de José, o filho de Jacó com Raquel, filho do amor da vida de Jacó. E a palavra diz que o filho preferido dele, aqui na palavra fala que é o filho preferido de Jacó, porque era o filho da sua velhice, era um filho que Raquel deu a ele quando ele já estava mais velho, né? Mas eu acredito que além de filho da sua velhice, também porque ele era filho da Raquel, né? A mulher que Jacó amou mais que tudo nessa vida, trabalhou por essa mulher por 14 anos. E aí então conseguiu ter o seu primogênito com ela, com a esposa escolhida por ele. E aí, a palavra conta uma história bem bizarra dos irmãos de José. E tudo isso acontece por causa da linguinha grande de José. Por isso que eu coloquei aqui para você. Pense antes de falar, é o tema da nossa live de hoje. Por quê? José
ele tinha promessas do Senhor para a vida dele, e as promessas eram reveladas por ele através de sonhos. Mas ele, muito linguarudinho, contava tudo, contava para os irmãos, contava para o pai, e o sonho, na verdade, realmente era uma promessa de que os irmãos, a família toda se prostraria diante de José. E foi o que aconteceu. Lá na frente você vai entender o que aconteceu na história dessa família. Mas, enquanto isso ainda não acontecia, ele era o filho, pensa, ele era um menino de aproximadamente 17 anos, filho com 11 irmãos antes dele, né? Então, ele, o 12º filho. Ele, com 17 anos, então, filho temporão desses irmãos, todos os irmãos já eram muito mais velhos. Filho temporão é aquela raspinha do tacho. Se bem que José não foi a raspinha do tacho, né? Benjamim é que foi, depois de José. Mas mesmo assim, de José para os irmãos tem uma distância longa. Ele era um menino e os irmãos já eram homens. Então, ele era um menino, um dos mais novos ali da família. E ele contando para os irmãos que os irmãos se prostrariam. Que no sonho dele, os irmãos se prostrariam. Não eram os irmãos especificamente nos sonhos, né? Ele conta com feixes de trigo. Ele teve sonho com feixes de trigo. Que lá na plantação o feixe dele ficava em pé e outros 11 feixes se curvavam a ele. Aí os irmãos falam, pô, que é isso? Quer dizer então que a gente vai se curvar a você? Você vai reinar sobre nós, menino? Eu imagino eles olhando assim, esse pirralho aí falando essa besteira. Eles já morriam de ciúme de José. Porque aqui diz que José então era o filho mais amado de Jacó. E que os irmãos perceberam que ele era o predileto do seu pai. Então eles começaram a odiá-lo, a ponto de nem conversar com ele. Então ele já era odiado. Bom dia, Samantha, bem-vinda. Ele já era odiado. E aí, além de já ser odiado, porque era o preferido do pai, ele ainda ficava contando os sonhos. Então primeiro foi o sonho dos feixes que se curvavam, depois foi o sonho de que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam perante ele. E aí o pai fala para ele, o que é isso, menino? Então quer dizer que eu, sua mãe e seus 11 irmãos vamos nos curvar diante de você? Então ficava todo mundo, só que assim, o pai só ficava pensativo, Jacó ficava pensativo, acho que ele pensava, nossa, esse meu filho tem uma mania de grandeza, né? Enfim, a gente não sabe o que se passava pela cabeça dele. Mas os irmãos tinham ódio, os irmãos pensavam, o que esse menino acha que é? Já não basta o nosso pai achar que ele é melhor que a gente, amar ele mais do que a gente. Agora, ele também se acha melhor? Quem que esse menino pensa que é? Então, eles tinham muito ódio. Só que, gente, aqui já vai a primeira lição para você e para mim, porque eu quando me empolgo, eu acabo falando das coisas para as pessoas e às vezes a gente fala para as pessoas erradas. E, gente, eu não tô falando aqui de mal olhado, de agouro, dessas crendices, não. Eu estou falando aqui de energia, eu tô falando aqui de sentimento, eu tô falando de coisas que o ser humano sente e pensa porque são intrínsecas em nós, porque fazem parte, são inerentes da nossa existência, que é a nossa natureza caída. Dentro de nós, sim, tem ódio, tem inveja, tem sentimento ruim, às vezes até pelas pessoas que a gente ama. Se a gente não vigiar, se a gente não administrar o nosso coração e não colocar nossa mente para o bem em determinadas situações, sentimentos ruins, sentimentos nada louváveis, nada dignos de um ser humano amado por Deus nos invade. Bom dia, Josi. Então, assim, o que acontece? A gente fala do que a palavra fala, né? A boca fala do que tá cheio o coração. Então, ainda que o seu coração esteja cheio de bondade, claro que da sua boca vai sair coisas boas. Então, o seu coração tá cheio de alegria por um plano novo, por uma ideia que você teve, vai jorrar da sua boca. Mas nem todo mundo vibra com você. Infelizmente, nem todo mundo quer o seu bem. E é melhor você se conectar com essa verdade, ainda que ela te doa, porque esse nem todo mundo pode ser pessoas que estão aí bem próximas de você. Triste, mas verdadeiro. É uma triste realidade, mas quanto antes a gente se conectar com ela, melhor pra gente.
Então, tem sonhos aí que Deus te entrega, ou sonhos que só você sonha aí no seu devaneio. Tem coisa que a gente sonha, né? Eu, às vezes, quando eu deito, que eu tô sem sono, aí, quando a gente tá sem sono, cabeça vazia, a primeira coisa que vem, né? Ai, o que eu tenho que fazer, não sei o quê, as preocupações. Imediatamente eu pego todo mundo, coloco no lugar e falo, ai, tá bom. Amanhã eu vou ver tudo isso. Agora eu vou pensar em coisas boas. Aí eu começo a sonhar. Um costume meu. E aí eu começo a sonhar. Se tem algum plano meu, daí eu já começo a imaginar. Imagina então quando eu fizer isso, vai ser assim, vai ser assado e tal coisa, E eu já fico pensando nos resultados que eu quero. Isso é uma técnica terapêutica, inclusive, tá? Já fica a dica para você. A técnica da imaginação, que é de você parar, pensar aquilo que você quer de bom, que é a projeção positiva. Então é você pensar, você trazer à existência aquilo que está ali na sua mente, trazer à existência para você. E lembra que o seu cérebro não sabe o que é verdade, o que é imaginado? Então imagina o tanto de sensação boa que inunda o teu corpo, o tanto de hormônios maravilhosos que inundam o teu corpo, que te relaxam, que te colocam numa situação, numa condição gostosa para vir aquele soninho gostoso, quando ao invés de ficar ali enchendo a sua cabeça com preocupações, você então deixa a sua mente voar ali para as coisas boas. Técnica projetiva, gente. Projetando aquilo que é o bem. Ó, Aline, a meia dica. Aline, vale muito essa dica. Ontem mesmo foi um dia. Eu fui colocar o Dani para dormir, era umas 8 horas e acabei pegando no sono junto com ele porque eu tava muito cansada. Só que aí eu despertei, era 10 horas e eu tava na cama dele toda torta. Aí eu despertei 10 horas e aí o sono, gente, foi embora. Só que eu falei, nossa, se eu ativar minha mente aqui, aí que eu não durmo mesmo, né? Se eu pegar um livro ou se eu pegar algo interessante para fazer, ao invés de vir o soninho, aí vai ativar minha mente. Então eu falei, quer saber? Vou relaxar aqui. Eu já tinha tomado meu banho, aí eu só terminei aqui as coisinhas que eu tinha que organizar, deitei e fiquei lá, e nada do sono. Aí eu comecei a pensar, né? Tem alguns planos aqui na minha cabeça, referente à nossa comunidade Eu Sou Casa, referente a tudo que eu quero fazer. Comecei a trazer para minha existência. Nossa, eu vou liberar, e vai ser assim, e vai ser assado. E, gente, isso não é idealização, tá? Tem uma diferença, ok? Idealização é um mecanismo de defesa que tira você da realidade, te coloca numa realidade ilusória. Eu não tô falando aqui para você entrar na idealização. Porque a realidade ilusória, ela pode ser muito além daquela sua possibilidade, e aí ao invés de te trazer contentamento, te traz frustração. O que eu tô falando aqui é de técnica projetiva. E eu usei muito essa técnica projetiva também quando eu tava tentando engravidar. Vocês conhecem já a minha história. Quem não conhece, eu tive dificuldades para engravidar e tudo. Só que era algo que eu sempre orei assim: Senhor, se não for da tua vontade, tira do meu coração. Agora, se for da tua vontade, acalma o meu coração, por favor, e me ajuda a esperar o teu tempo. E era isso que eu sentia. Eu sou muito do sentir. Deus fala comigo muito através do sentimento, das sensações. Ele fala com cada um do seu jeitinho aí. E aí eu sentia aquela paz no meu coração, então eu pensava, bom, então eu entendo que esse sonho é de Deus, porque ele não me traz angústia, ele me traz paz. E aí eu comecei a projetar. E aí eu projetava o dia pegando o teste positivo, eu projetava o quartinho do Dani, eu usava essa técnica projetiva assim para tudo. Como seria quando eu fosse ganhar o Dani, ao sair da maternidade, ao ir para casa, o que eu faria. Mas, gente, projeção, técnica projetiva, não é idealização. Não é eu ficar criando um universo paralelo onde eu tô alcançando coisas que estão além de mim e muito além de mim. Não que Deus não possa te dar o que está além de você, Ele pode tudo. Mas vamos nos organizar. Porque senão, ao invés de bênção, isso acaba se tornando frustração para nossa vida. Ok? Ficou clara a técnica projetiva? Se ficou confuso aí para você, manda aqui para mim que eu explico e te dou mais exemplos, tá bom? Enfim, parêntese aí para a técnica projetiva para falar para você em relação ao que você sonha.
José, então, ele sonhava com os irmãos se prostrando diante dele. E esse sonho realmente veio a se tornar realidade. Você vai conhecer isso lá na frente, quando José se torna governador do Egito. Mas até isso acontecer, aqui, com 17 anos, os irmãos armam um plano diabólico para acabar com José. E esse plano foi armado por quê? Por inveja, por ciúme, por raiva, e tudo isso provocado por quê? Pela língua enorme de José, que ficava contando para todo mundo os sonhos dele. Então tem sonhos aí que Deus coloca no teu coração, guarda para você. Compartilha com quem você sabe que te ama e que vai vibrar com você. Porque, mais uma dica, gente, essa dica é de ouro, de ouro. Pessoas para chorar com você quando você está na tristeza, quando você tá ali passando por alguma dificuldade, as pessoas que choram com você não necessariamente são as pessoas que são verdadeiramente suas amigas e verdadeiramente as pessoas que querem o seu bem. Você quer saber quando uma pessoa realmente te ama, quer o seu bem? Não é quando você tá chorando. É quando você tá feliz. Sabe que você tá feliz, você tá lá no alto da montanha, observando a vista, desfrutando de coisas maravilhosas na sua vida, e aquela pessoa, aquela sua amiga, que pode até ser que não esteja no mesmo lugar que você, ela pode até estar passando por um vale, mas ela olha para você, para sua felicidade, para o seu sorriso, e ela vibra com você. Ela fala, uau, como eu te amo, como você merece estar nesse lugar. Essa pessoa é de verdade. Não é a pessoa que chora com você. Não que a pessoa que chore com você não seja, né? Toda pessoa, né? Porque essa pessoa que vibra com você na montanha também chora com você no vale. Entende? Agora, tem pessoas que só aparecem quando você tá lá, no vale. Choram com você e lamentam e tal. E até te trazem um consolo e um conforto. Mas quando você tá bem, essas pessoas, elas até se afasta um pouco, porque tem gente que não dá conta de ver a felicidade do outro. Então, você quer saber de alguém que realmente vibra com você, não é aquela pessoa que está grudada em você o tempo todo. É aquela pessoa que sim, está com você nos momentos em que você precisa, mas a vida dela também está acontecendo, as coisas estão acontecendo ali, mas aí no momento que você está lá na montanha curtindo, a pessoa está aqui, ó. Uau! Que legal! Que bênção! Como eu tô feliz por você! Isso sim é de verdade. Fica com essa dica aí também, hein? E aí o que acontece então? José é vítima ali da própria língua dele, né? E se coloca num lugar em que os irmãos sentem muita raiva dele, sentem muito ciúme e tramam matá-lo. E aí os irmãos falam, vamos jogar José, vamos matar ele, jogar aqui numa cisterna, que eram aqueles poços de água, tinha uma cisterna totalmente vazia. Vamos matar José, jogar nessa cisterna aqui, a gente leva a túnica dele pro nosso pai e ele não vai nem saber. A gente inventa uma história qualquer de que ele foi comido por um bicho, um animal selvagem, e acabamos com a história desse menino. E olha só, quando José aparece, o que acontece, né? Para vocês entenderem, eu tô pulando aqui a história, me empolguei. Os irmãos tinham saído para apacentar as ovelhas, tal, para pastorear e tudo. E aí o pai fala para José, vai até os seus irmãos e vê onde eles estão, como eles estão e me traga notícias deles. E aí José vai. Aí José não encontra os irmãos, aí encontra uma pessoa lá no meio do caminho que explica para José que os irmãos estão em outro lugar. Então José vai ao encontro dos irmãos. E José, gente, ele não era maldoso, ele só era bobo. Ele só era assim inocente e linguarudinho. O pai pedia para ele vigiar os irmãos e contar para ele, ele ia lá, vigiava e contava para o pai tudo que os irmãos faziam de errado. Então os irmãos já ficavam com raiva. Aí ele sonhava, ele contava para os irmãos e contava para o pai. Aí eles ficavam com ainda mais raiva e com ciúme. Então José, na verdade, era imaturo. E a sua boquinha grande, a sua linguinha solta denuncia isso, imaturidade. E eu entendo você, de verdade, porque eu fui muito imatura na minha vida, em muitas situações. Então, eu era muito madura para determinadas coisas, mas quando se tratava de mim, da minha vida, das minhas coisas, eu estava tão feliz, tão cheia, que eu
contava para todo mundo e saía falando dos meus planos e tudo mais. E isso acabava atrapalhando em determinados momentos, porque isso desperta sentimentos ruins nas pessoas. E claro, maior é o Deus que está em você do que o sentimento ruim que está por aí no mundo. Mas energias, movimentos, às vezes pessoas que até propositalmente fazem coisas para te atrapalhar. E você acaba também despertando coisas nos outros aí que não fazem bem, até mesmo para as pessoas e até para as pessoas que você ama. Então, segura. José, por imaturidade, não segurava. E aí, então, os irmãos armaram isso. E quando José estava chegando perto deles, olha o que eles falam. Olha como que fala? O peso, a inveja do coração deles. Quando José estavam chegando, os irmãos o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. E aí eles falam assim, lá vem o sonhador, vamos matá-lo, jogá-lo numa cisterna. Olha a Aline falando, eu era assim também, graças a Deus que consegui fechar a minha boquinha. Tem uma musiquinha da escolinha das crianças que fala, né? Cuidado, olhinhos com que vem, cuidado, boquinha com que fala. E isso a gente ensina para as crianças, só que aí quando a gente chega na vida adulta, a gente esquece, né? Então vamos tomar cuidado. E aí, então, eles falam, né, desse jeito assim, desdenhando. Lá vem o sonhador, olha lá vem. Imagina quantas pessoas podem falar assim da gente e a gente nem sabe, né? E claro, o que elas falam de nós é problema delas, não é problema seu. Mas assim, se você pode se proteger, se você pode guardar a sua vida, guardar suas coisas para aquelas pessoas que realmente te amam e vibram com você, por que não fazê-lo, né? Pra que ficar indo na internet postando coisas da sua vida, desabafando na internet e colocando dores e colocando vitórias e fazendo do Facebook, do Instagram o seu diário? Pra quê? Só para as pessoas ficarem ali de olhão na sua vida e bisbilhotando as suas coisas a troco de nada. Não é que você tenha que se esconder. Você não tem que se esconder, mas também não faça desses lugares aí das redes sociais um lugar como se fosse um ambiente seguro, porque não é, gente. Infelizmente não é. E eu não tô falando só de questão aqui de inveja, de situações ruins, não. Eu tô falando de ordem prática mesmo. Pessoas que tramam coisas ruins a partir de informações que você coloca na internet a respeito da sua vida, dos seus filhos, da sua família. Não faça isso. Proteja-se. Compartilhe com quem te ama de verdade, certo? Enfim, eles armam um plano e aí Rúben, que era o irmão mais velho, falou, não, a gente não vai matar José. Só que aí vem uma outra lição para você. Quando você entende que você não tem que viver determinadas coisas, que você não quer participar de determinadas coisas, posicione-se de forma firme. Bom dia, Karina! Posicione-se de forma firme, de forma a defender a sua opinião, o seu posicionamento e aquilo que você acredita ser o certo, a defender seus valores e princípios, porque Rúben falou, não vamos matar nosso irmão, mas ele deu um somebody love ali na galera, né? Não vamos matar nosso irmão não, joga ele aqui na cisterna, vamos deixar ele aí. Só que a ideia dele era, aí os irmãos saem, eu volto, resgato José e levo ele pro meu pai. Gente, por que ele já não fez isso de cara, né? Olha aqui, pessoal, eu sou o mais velho de vocês e eu decido que nós não vamos matar o nosso irmão, porque isso não se faz, porque isso é errado. E dá licença que eu vou embora com ele daqui. E cata o irmão e vai embora. E faz o que tem que ser feito. Claro, ali pode ter havido medo dele, porque seriam 10 contra ele poderia até ser morto junto, né, com José. Mas enfim, poderia ter tentado se posicionar. Que a gente precisa se posicionar para defender os nossos valores, para defender aquilo que a gente acha certo, para ensinar para as outras pessoas aquilo que a gente entende que é certo. E ele não fez isso. Então fica mais uma lição para você dessa história. E aí, ao não fazer, ele deu espaço, ele deu brecha, ele criou a oportunidade para que os irmãos fizessem então uma grande maldade com José. Porque tá bom, eles não mataram José, eles jogaram José na cisterna, mas aí, gente, olha a frieza e a crueldade desses corações. Enquanto José estava lá na cisterna, eles sentaram para jantar. Eles ficaram lá comendo.
Bom dia, Franciele, seja bem-vinda. E eles ficaram lá comendo, enquanto José lá, e eles comendo e batendo papo lá, decidindo o que ia fazer. E aí eles viram uma caravana de ismaelitas chegando com especiarias para venderem no Egito. Boa! A gente se livra de José e ainda ganha uma graninha. Venderam José. Venderam José para essa caravana e foi assim que José foi parar lá no Egito. Mas isso foi o começo do plano de Deus, né? E Deus, ele não revela o plano dele completo. Ele revela o fim. Já pensou se ele tivesse falado assim para José, olha, seus irmãos vão tentar te matar, não vão te matar, mas eles vão te vender, você vai ser escravo, você vai ser acusado de estupro, você vai ser preso, porque tudo isso aconteceu com José, você vai ver lá na frente. Você vai ser preso, você vai ser humilhado, você vai acontecer isso, mas depois, no fim de tudo, essa galera toda aí vai se curvar, tá bom? Para você vai ser governador do Egito. Mesmo sabendo o fim, José acho que ia sair correndo e falar, não, eu não quero ser escravo, eu não quero ser preso por estupro. Ainda mais José, que tinha valores muito bem firmados, aprendidos com seu pai Jacó, seu avô Isaac, seu bisavô Abraão, era um menino temente a Deus. Não, eu não quero passar por nada disso não. Então fica aqui mais uma coisa que eu quero deixar para você se firmar nos planos de Deus para sua vida. Existe um sonho aí na sua mente? Você sabe que existe um plano grande, um plano maravilhoso para sua vida, só que esse plano tá lá na frente? Não tem problema. Você não tá vendo o caminho? Você só consegue enxergar o fim? Ok, vai pondo o pé que Deus vai pondo o chão. Vai caminhando, vai seguindo no caminho e ele vai dando a direção para você. E ainda que situações ali no meio aconteçam, a Franciele, amém, amém mesmo, Franciele, vamos ter fé e perseverança. Ainda que situações aconteçam ali no meio, que sejam desgastantes, que te coloquem em situações de risco, de perigo, ainda assim, Deus tem planos maravilhosos para você lá na frente. Ontem mesmo à noite eu postei uma foto, depois você vai lá no meu feed e lê. Não vou entrar nesse assunto, senão a gente extrapola muito o nosso horário aqui. Mas eu postei uma foto falando de uma cicatriz bem grande que eu tenho nas costas e o quanto aquilo foi uma situação de medo para mim. Eu corri o risco de ficar paralítica, e eu tinha medo de ficar paralítica e depois quando tudo passou, aí eu tinha vergonha da minha cicatriz. Até que chegou o momento que eu entendi que aquela cicatriz era só uma assinatura ali de Deus, um marco de Deus na minha vida, me mostrando de onde ele tirou. E eu me lembro certinho que a primeira pergunta que eu fiz para o neurologista, o neurocirurgião que entrou no meu quarto e falou, Priscila, tem uma vértebra quebrada, você vai ter que ficar imóvel até que façamos a sua cirurgia, porque ela está a ponto de soltar da sua coluna, tá presa por um fiozinho assim, ó, espessura de uma agulha é o espaço que tem entre a vértebra e a sua medula, e se essa vértebra se soltar, ela vai atingir a sua medula, você vai paralisar da cintura para baixo na mesma hora. Eu tinha medo de dormir, e ao dormir me mexer, e essa vértebra se soltar e eu acordar sem mexer minhas pernas, porque aí seria irreversível. Porém, a minha mente estava lá no fim. E quando ele falou tudo isso, qual que era o sonho? O maior sonho da minha vida era ter a minha família. Na época eu tinha 3 meses de namoro com meu marido. Quando ele falou tudo isso, eu não perguntei assim, mas eu vou andar direito? Mas eu vou não sei o quê? Mas eu vou não sei o quê? Eu virei para ele e falei assim, doutor, mas se algo der errado, eu ainda vou poder ter filho? Aí ele deu risada. Ele falou, não vai dar nada errado. Você vai fazer a sua parte, eu vou fazer a minha, você vai sair daqui andando e sim, você vai poder ter filho, você vai poder namorar, você vai poder dançar, passear, você vai poder fazer tudo. Eu falei, então tá tudo bem, doutor, tá tudo certo. E foram 23 dias imóvel, recebendo comida na boca, as pessoas escovavam os meus dentes, as pessoas me davam banho, as pessoas me lavavam. Hora de tomar banho era um tormento para mim, porque eles me viravam para não dar escara nas costas e eu tinha medo de naquele momento de virar o ossinho lá, desprender, porque ele falou bem para mim assim, ó, tá penduradinho assim, ó, penduradinho por um fiozinho. Se você fizer qualquer movimento errado, ele vai soltar e vai para sua medula e da cintura para baixo paralisa na hora. Gente, só Deus para segurar a minha mente e o meu coração naquele momento. Só Deus. Mas sabe o que eu pensava? Eu pensava no meu filho. Eu pensava no meu filho. E a foto de ontem foi eu
com as costas abertas, a cicatriz à mostra, porque eu não estava preocupada com isso, e segurando na mãozinha do meu filho. E o meu filho mostrando os patos no lago para mim. Olha, mamãe, o pato, olha, mamãe, não sei o quê. Todo feliz da vida. Naquele momento, gente, até me emociona de lembrar. Naquele momento, eu senti Deus falando assim comigo. Eu não te falei que ia dar tudo certo? E eu tava ali com meu filho, 5 aninhos, meu filho. Essa cirurgia, esse acidente aconteceu em 2013. 10 anos depois, eu tava ali, observando ali aquele lugar, com o meu querido, meu amor, meu filhinho, segurando na mãozinha dele, olhando o lago, eu andando, a gente pulando, a gente correndo, a gente dançando. Gente, foi difícil? Foi, mas a minha mente estava lá no fim. Então, eu quero deixar isso para você hoje. Tá difícil aí? Tá difícil aqui? As coisas estão complicadas? Coloca sua mente lá no fim. Coloca sua mente no objetivo final, no principal, no maior, naquela certeza que Deus coloca no teu coração que apesar de tudo, apesar das dores, vai dar tudo certo. E eu acredito que seja isso que tenha segurado José. Porque José foi vendido como escravo, foi parar no Egito, aconteceu aquele monte de coisas com ele que eu falei para vocês. Os irmãos pegaram a túnica, mataram um animal, mancharam a túnica de sangue, a túnica que o pai tinha dado para José, levaram para o pai e falaram, olha, um animal selvagem pegou José, matou ele, a gente achou essa... Na verdade, eles não falaram pegou José, né? Eles falaram pro pai, olha, foram ainda bem cruéis, né? Olha, a gente achou essa túnica aqui lá no meio do mato. Vê aí se é do teu filho. A hora que o pai viu, falou, é de José. Aí o pai é que falou, né? Certamente um animal selvagem comeu meu menino. Imagina a dor desse pai. E aí então, e Rúben, que era o irmão que não fez o que tinha que ter feito, morreu de arrependimento também, né? De não ter levado o irmão embora na hora em que ele ainda podia. E aí ele não sabia o que tinha acontecido com o irmão. Uma desgraça, gente. Por causa da língua grande, por causa da falta de posicionamento, por causa de não conseguir parar, observar o fim e guardar para você ali, ó, o que está acontecendo aqui e se lançar apenas aos pés de Deus e confiar nele, tá? E a última coisa que eu quero deixar para você é, não importa o que de ruim aconteceu, não importa se você está passando por luto, luto da perda de uma pessoa amada, luto pela perda de um relacionamento, pela perda de um emprego, pela perda de um bem material. Muitas perdas nos colocam em lugares de luto. Mas aconteceu? Perdeu? Viva o seu luto, chore a sua dor, põe para fora e ó, segue a vida. Porque Jacó não conseguiu fazer isso. Jacó, inclusive, falou, até o túmulo eu vou chorar pelo meu filho. E ele ficou ali. Quando Raquel, o amor da vida dele, morreu, ele seguiu a vida. E muitas coisas aconteceram. Mas quando morreu o filho, ele não teve condição, ele não deu conta de fazer. E ali a vida dele acabou. Ele foi um morto em vida. A partir desse momento. Então que você não faça isso. Que você siga desta forma, que você siga bem, que você siga feliz, que você siga inteira. Nesse momento ainda do meu acidente, última coisinha que eu tô me lembrando aqui. Eu me lembro que com essa possibilidade, claro que eu mantinha na minha memória o que me trazia esperança. Então eu me mantinha conectada à promessa daquele médico e principalmente à promessa de Deus na minha vida. Mas a nossa mente nos trai e nos leva para lugares ali tenebrosos, né? E diante daquilo de, ai, tá preso por um fiozinho, se cair você vai ficar paralítica, aquilo me dava tanto desespero. E aí um dia, meu marido, que na época namorado, 3 meses de namoro, ali do meu lado, gente, trocando minha fralda, escovando os meus dentes. Aí um dia eu tava muito desesperada, porque tinha horas que o desespero tomava conta, eu comecei a chorar, porque ainda foram 23 dias, o convênio não liberava cirurgia. Gente, foi uma prova de fé. E aí eu ainda me recuperando da cirurgia da perna, porque eu quebrei perna, fêmur e vértebra. Então eu tinha a dor da perna, mais a vértebra, mais um negócio que eu não podia mexer, era um tormento. E aí um dia eu virei pra ele assim, eu do nada, a gente conversando sobre alguma coisa, daqui a pouco eu comecei a chorar,
que a gente estava assistindo TV e passou alguma coisa lá com uma música que a gente gostava de dançar. Eu sempre fiz dança de salão, gostava muito de dançar. E aí eu comecei a chorar, eu falei pra ele, e se a gente não puder mais dançar? Ele, mas por que a gente não poderia? Eu falei, se eu parar numa cadeira de rodas, a gente não vai mais dançar. Aí ele falou, e quem disse? Vou catar sua cadeira e vou rodopiar no salão inteiro e nós vamos dançar do mesmo jeito. E pá, e já mudou de assunto e foi eu, ai, é mesmo. Se alguma coisa acontecer, a gente vai dar um jeito. Então é isso, gente. Não é ignorar a realidade, não é fingir que nada está acontecendo, mas é como diz a palavra de Deus, manter a sua memória o que te traz esperança, manter a sua mente conectada àquilo que de bom pode acontecer e acreditar que existe um Deus olhando e cuidando de você e zelando por você e que tem planos para sua vida e que não te criou para você vir aqui para essa vida e viver uma vida miserável de sofrimento e de dor. Porém, o sofrimento e a dor fazem parte da nossa existência. Então, vamos aprender a passar por eles da melhor forma possível. Não é fingindo que nada está acontecendo, porque às vezes dói mesmo, sente mesmo, e tem que chorar mesmo, tem que pôr para fora mesmo e drenar tudo isso para fora para não ficar dentro de você te adoecendo. Mas feito isso, olha para o alvo, olha para Cristo e segue sua vida. Combinado? Vamos orar para a gente finalizar essa manhã? Querido Deus, muito obrigada por esse momento maravilhoso, muito obrigada por trazer à nossa memória todas essas lembranças, que essas queridas que estão aqui comigo e as que ainda virão a assistir essa live, que elas também sejam inundadas de lembranças do quanto o Senhor ama, o Senhor zela e o Senhor cuida de todas nós, porque o Senhor é amor, é misericórdia e é paz. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor fez e faz por nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, meninas! Gostaram da mensagem de hoje? Espero que essa mensagem encontre solo fértil no teu coração, frutifique, multiplique e seja enviada aí para mais e mais pessoas, transborde na vida das outras pessoas aquilo que foi o bem para você, compartilhe com outras pessoas. Pega essa live, a Ritoca, amém, amiga, a Ritoca passou comigo por esse perrengue aí, né, amiga? Sigam vivendo da melhor forma e, gente, transbordem o bem que está no coração de vocês, transbordem na vida de outras pessoas, porque quanto mais você faz isso, mais dopamina é enviada aí para sua corrente sanguínea, mais bem-estar você recebe e mais energizada você fica para a realização da sua vida, para a realização de tudo o que você ainda tem para fazer. Olha a Rita falando, lembro de tudo, passou um filme na minha mente. Amiga, enquanto eu tava estudando aqui a história de José e sonhos e tudo mais, também passou um filme na minha mente. E Deus é tão lindo, né, que ele começou a me preparar para essa mensagem ontem à noite já. Quando eu tava ali postando aquela foto, eu fui me lembrando de muitas coisas. Deus é maravilhoso. É isso, minha gente. Um beijão para vocês, fiquem com Deus. E não esqueçam, hein? Vem aí a nossa comunidade Eu Sou Casa, tô finalizando aqui os preparativos, ela tá incrível, cheia de coisas muito gostosas para vocês. Teremos aulas, teremos encontros ao vivo, teremos encontros presenciais, teremos grupo no WhatsApp para vocês trocarem informações. Vai ser um espaço muito legal, de muito aprendizado e muita troca. Eu espero vocês, tá bom? O link na bio para vocês entrarem no grupo para receberem informações da nossa comunidade assim que eu liberar. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Beijo! Tchau!